Bem-vindes, Blablamigues, ao Blablaciones. Meu nome é Gabriel Cepaluni, eu sou cientista político e sempre escuto que o problema do Brasil é má distribuição de renda. De fato, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. No entanto, distribuição de renda não vai solucionar todos os problemas do país. A renda média no Brasil é mais ou menos R$ 1.900 por pessoa. Muita gente vai falar que não dá para viver com R$ 1.900. Outros podem achar que é um excelente salário. Só que antes de qualquer conclusão, vamos pensar que para ter essa distribuição de renda de R$ 1.900, primeiro, ninguém vai desviar dinheiro, o que é difícil imaginar isso no Brasil. Tem muita corrupção, então o cara que vai distribuir a renda ele pode pegar R$ 10, R$ 100, isso já altera o valor. E segundo, o custo dessa distribuição vai ser zero, o que é impossível, porque para distribuir a gente tem que ter um sistema bancário, tem funcionários e tecnologia. Então os R$ 1.900 vão virar uns R$ 1.000, talvez até menos. Também a gente tem que pressupor que aqueles que perderam renda vão aceitar de maneira pacífica, o que é muito difícil. Então talvez comece uma guerra civil no país, e guerra custa dinheiro, custa vida também. A gente tem que aceitar que esse país, por um tempo, vai ficar pior, porque nenhum país em guerra, olha na Ucrânia, no Oriente Médio, ou na Síria, que acabou a guerra recentemente, ninguém está melhor. Pelo menos por um tempo, as coisas vão piorar. E depois da guerra, os perdedores, aqueles infelizes com a situação, vão imigrar. Então vai ter uma imigração em massa para outros países. Então o brasileiro iria virar um refugiado pobre tentando atravessar a fronteira aí do país. Como a gente vê em várias situações de guerra. Tem cenas horríveis de sírio morrendo em praia, que já teve, ucraniano indo para outros países e aceitando as condições que tem, né? E aí você imagine todas as condições para uma pessoa que sai do seu país na pior condição possível, né? Prostituição, tráfico de escravos humanos, coisa que já existe e vai aumentar ainda mais, né? Numa situação de imigração em massa em condições desfavoráveis. E quem que vão ser os perdedores dessa distribuição? A classe média e classe alta. Distribuição é tirar de um e dar para outro. O ganhador é quem recebe, quem ganha mais de R$ 1.900 perde, quem ganha menos vai lucrar. E aí estou falando ainda dos R$ 1.900, como eu disse, provavelmente vai ser menos. Pode ser muito menos, inclusive. Então, os perdedores é classe média, classe alta. E quem são essas pessoas? São empresários, servidor público, médico, advogado, engenheiro, toda essa gente que hoje ganha mais, em grande maioria, do que R$ 1.900, ou ganha muito mais que isso. Então, um sistema totalmente igualitário, a gente fez tudo isso. Distribuiu renda, teve corrupção, teve guerra civil, teve tudo que provavelmente ocorreria. Não, mas mesmo se distribuísse ali os 1.900, alguém vai perder. Quem que vai perder? Aquele, novamente, que tem mais do que aquele dinheiro. E uma vez todo mundo igual, qual que é o incentivo para trabalhar e para se especializar, para estudar mais, se você sem esforço vai ganhar igual às outras pessoas? Porque o médico vai atender um paciente a mais se ele vai ganhar a mesma coisa. Então isso vai ser um colapso em toda a economia, no sistema de saúde, no supermercado, tudo, né? Porque todo mundo vai estar trabalhando menos, colocando menos esforço do que precisava. O que vai acontecer no médio e longo prazo? A distribuição radical de renda vai deixar todo mundo mais pobre. Também vai um pouco contra o que a gente observa. É natural aqueles que a gente chama de mais capacitados, obviamente, para você se tornar capacitado tem um monte de coisa, mas é natural aqueles menos capacitados transferir renda para os mais capacitados, né? Às vezes estão nasceram igual, só que por algum motivo essas pessoas são diferentes. Todo mundo sabe que as pessoas são diferentes. Então o bêbado, ele vai destruir a família dele para dar dinheiro pro dono do bar. Eu tinha um amigo lá que usava drogas, era viciado na infância, ele destruiu a família dele,
ele e os irmãos deles, porque eram 3 irmãos viciados, para deixar os traficantes ricos. O cara do Bolsa Família, como a gente viu recentemente, está dando dinheiro pro tigrinho. Não é o rico, o estudado que está dando dinheiro pro tigrinho, é o cara do Bolsa Família. Então, a sociedade está distribuindo renda para ele, ele está dando a renda de volta para um cara que é um oportunista, ou é um capitalista, ou é um desonesto, eu não sei. Eu não entendo muito das bets. Eu sei que tem algumas são legais, se é legal, tudo bem, mas outras são ilegais. Se é ilegal, isso é errado conforme a lei. O que vai acontecer é que não vai ter igualdade completa, isso é um absurdo, isso não existe, nenhum país nunca houve igualdade completa. E aí eu só estou falando de renda. Obviamente, as igualdades biológicas, etc., são outros tipos de desigualdade que existem na sociedade. Isso favorece uma vida melhor para as pessoas e isso também seria loucura você tornar todo mundo igual. Então, o cara nasce sem uma perna, você vai cortar a perna de todo mundo para todo mundo ficar na mesma condição. Isso é insano, isso não existe, isso é impossível, isso não vai acontecer. E de renda também é quase impossível. O que ia acontecer é que a gente ia baixar condições de todo mundo vai ficar mais pobre. No final das contas, a gente ia estar vivendo com migalhas, todo mundo, né? Passando alguns anos, vai acontecer o que acontece com os países socialistas, todo mundo fica pobre, não tem país puramente socialista rico. China não é puramente socialista. China tem desigualdade, tem muito capitalismo e tem todos os problemas de um país capitalista, junto com vários problemas de um país socialista, de um país autoritário também. Não é uma democracia. Então, qual que é a solução para isso? Solução é crescimento econômico. Como que é possível obter crescimento econômico? O crescimento econômico só ocorre quando a gente produz mais bens desejados pela sociedade. A gente tem que ter um mercado. Não adianta você produzir miçanga na praia e achar que o país vai ficar rico ou você vai ficar rico com isso, porque a maioria das pessoas não querem miçanga. Ninguém quer a sua arte. São poucos que querem a sua arte, entende? Então, em raras exceções, essas pessoas que produzem coisas que ninguém quer consumir, música horrível, essas coisas todas, máquina de escrever no século XXI, vender vinil, pode ter um mercado para isso, mas o mercado é pequeno, você tem que produzir coisas que as pessoas querem consumir, pensando numa grande economia. E a produção vem de 2 fatores, mais trabalho ou inovações que aumentem a eficiência. Então, não adianta, de novo, produzir máquina de escrever. Você tem que produzir computador, que todo mundo quer ter um carro bacana, que todo mundo quer, uma casa confortável, ou tecnologia, software do Bill Gates, inteligência artificial, essas coisas. E para crescer, o Estado ele precisa de condições para que o empresário inove, né? Você tem que criar leis que os empresários possam tomar risco e gerem empregos e possam competir no mercado global. Porque o mercado global, por definição, é maior do que o mercado nacional, até porque ele incorpora o mercado nacional. Então, por isso que a distribuição de renda ela é um paliativo, ela só serve para reduzir a pobreza, não a desigualdade. Observa que pobreza e desigualdade não é a mesma coisa. Aquele filme que os caras caem no Andes ali, é uma sociedade, cria uma sociedade pequena da neve, todo mundo é igual, todo mundo tem que comer carne humana para sobreviver, mas todo mundo é pobre. E você pode viver numa sociedade que não tem pobreza, sei lá, Luxemburgo, todo mundo é rico, todo mundo tem as mínimas condições de sobrevivência, ou pelo menos a imensa maioria. Então, pobreza e desigualdade não é a mesma coisa, as pessoas confundem e não é a mesma coisa. O que causa repugnância na maioria é pobreza, quando as pessoas não têm um mínimo para ter uma vida digna. Então, uma desigualdade moderada e oportunidade para as pessoas prosperarem, né, isso motiva o risco e cria uma boa sociedade. Isso gera emprego e crescimento econômico. Eu creio que é isso o que a maior parte dos brasileiros querem. Contudo, muita gente não para muito para pensar nessas questões. E se você não para pensar nessas
essas questões, você acaba dizendo sempre a mesma coisa. Então, com isso, eu termino e agradeço a todos, BlaBlaMigs, aí por prestar atenção e dê um like, compartilhe e divulgue o canal. Abraço.